Fala galera, beleza? Eu sou o Rodolfo, estamos voltando com mais uma videoaula de C Sharp. E agora a gente vai dar um passo importante aí nos nossos conhecimentos sobre C Sharp. Bom, qual que é esse passo importante? A gente vai falar sobre interfaces. Ah, mas para que serve uma interface, Rodolfo? Bom, bem simples, uma interface determina as regras de uma classe. Ah, mas como assim? Vamos supor o seguinte. Vamos dizer que você é casado. Quando você é casado, existem regras que você tem que seguir, correto? Se você sair fora de uma dessas regras, tem uma punição. É uma lógica. Agora, vamos aplicar essa lógica na interface. Eu determinei regras na minha interface. A minha interface é de conexão com o banco. Por algum motivo, uma das minhas regras não foi respeitada. O que vai me acontecer? Vai me estourar uma exceção em runtime. Então, como que a gente vai fazer para que tudo ocorra bem no nosso sistema? Criando interfaces. Então, eu vou criar uma interface que determina, por exemplo, uma classe pessoa. Eu tenho dois tipos de pessoa física e pessoa jurídica. A pessoa física e a pessoa jurídica têm as mesmas coisas. Vamos dizer assim, não são todas as mesmas coisas, mas tem boa parte da pessoa física tendo a jurídica, como nome, endereços, casado, solteiro, data de nascimento, filhos e tantas e outras coisas. A única coisa que muda são pequenas particularidades. Então eu poderia criar uma classe e pessoa e todas as minhas classes que eu fosse criar que fosse do tipo pessoa, eu implementaria aquela interface. Só que entraria um outro detalhe. Eu poderia criar uma classe genérica para pessoa, implementando uma interface pessoa, e depois herdava essa classe pessoa que está herdando a interface. Pareceu confuso, mas não é. Eu vou criar um novo projeto aqui. Eu vou chamar esse projeto de... Vou chamar esse projeto de exemplo OOP C Sharp, que seria Oriented Object Programming em C Sharp. Seria programação orientada a objeto. Eu vou dar um OK. Então o que a gente vai estar fazendo aqui? Falando a respeito de orientação a objeto. Eu vou dar um new aqui, item. Todo mundo sabe o que é um novo item, né? Eu vou selecionar a opção interface. Não está aparecendo interface aqui, como que eu faço para aparecer interface? Só você vir no sistema de busca e digitar. Você pode até digitar Enter, que ele vai te dar a opção de você criar um MDI. Esse MDI a gente fala isso daqui mais para frente, que é bem legal essa opção de formulários MDI. E teremos a interface. O que a interface faz? Eu vou selecionar ela aqui e vou chamar ela de Connect. Temos a minha interface. O que a minha interface tem? Ela tem métodos, propriedades, indexadores e eventos. Eu posso definir propriedades na minha interface, eu posso definir indexadores, eventos, métodos, eu posso colocar qualquer coisa não, dentro desses quatro, eu posso colocar um dos quatro aqui, eu posso colocar os quatro dentro da minha interface. Só que acontece o seguinte, eu não posso chegar aqui e fazer assim, ó, public bool conectar. Ele recebe como parâmetro a string strSQL. Aí ele faz a gente faz assim, ó, se a eu jamais posso fazer isso numa interface. Eu nunca posso fazer isso na minha interface. Aqui eu usei um exemplo simples, tá? Que seria assim, se a minha string strSQL for vazia, ele me dá um return true, e se for diferente de vazia, ele me dá um return true.
senão ele me dá um return false. Eu nunca vou poder fazer isso na minha interface. Se eu der um Ctrl Shift B para dar um build aqui, ele já vai me dar um erro, falando que não tem como você modificar o item público aqui dentro. E ele já me coloca um erro aqui. Então, como que eu vou assinar um método numa interface? Como que eu faço isso? Elimina tudo isso daqui e a gente vai começar a criar os nossos métodos aqui. Aqui a gente simplesmente dá um nome para ele. A gente fala se ele tem retorno ou não e o nome dele e se ele tem parâmetros ou não. Então vamos ser mais claros e objetivos. Eu vou ter dois booleanos. O booleano conectar, dois pontos não, ponto e vírgula. O booleano desconectar. Eu vou dar um using aqui em cima no system.data, que eu vou definir um outro tipo de retorno, que é o data table. Então eu vou ter um data table que seria tabela retorno. Essa tabela retorno ela não vai ter parâmetros, nenhum dos nossos métodos vai ter parâmetros ainda. Aí eu vou ter aqui os meus voids. Os meus voids, ele vai ser o v insert, um void v update, um void v delete, um void v esse vsearch não precisa, seria para busca, mas não vai ter necessidade. Então aqui são os meus métodos. Se eu der um Ctrl Shift B agora, ele vai me dar um build com sucesso e não vai ter nem erros, nem warnings e nem messages. Aí você fala assim, tá, para que eu vou fazer isso? O que isso me é útil? Bom, falando a respeito de orientação a objeto, imagine que agora você vai ter uma classe onde... Imagine que você vai ter... Aqui eu usei o exemplo de conexão, mas vamos supor que fosse uma pessoa. Imagine que você vai ter uma classe pessoa. E esse tipo de pessoa, aqui você tem todos os métodos que uma pessoa tem. E outra classe que não é do tipo pessoa, tem os mesmos métodos. Então você pode pegar essa interface e colocar para aquela classe que é diferente de pessoa, mas possui os mesmos métodos, e colocar na pessoa também. Então, em vez de você fazer a mesma coisa 200 vezes, você faz uma vez só. Outra vantagem que eu vou mostrar para vocês da interface. Eu vou adicionar uma classe aqui. Que vai ser conectar banco. Imagine assim, que eu fosse criar aqui agora. Imagine assim, eu tenho que criar esse método de conexão, aí tem que criar esse de desconexão do data table. É meio trabalhoso isso, não é? Então eu simplesmente vou dar um user system.data aqui também, porque eu dei o use system.data para usar o data table aqui. Aqui eu tenho que fazer a mesma coisa. Então agora eu simplesmente vou herdar aquela interface. Então, em frente da minha classe aqui, vou colocar aqui um public nessa classe. Então na frente dela, coloco 2 pontos e começo com a letra I. Conforme eu vou digitar o connect aqui, ele já me aparece, eu dou enter, ele já me coloca um nome aqui certinho. Legal, para que tudo isso? Me apareceu esse botãozinho aqui, o que eu faço com ele? Mas o meu não está aparecendo. Bom, calma, clica em cima, deixa o mouse um pouquinho, o botãozinho vai aparecer. Apareceu, clica na setinha do lado, implemente interface e connect.
Tcharam! Todos os métodos foram criados para a gente. E agora seria só a gente fazer a programação deles. Simples, fácil, rápido, objetivo. E eu poderia pegar essa mesma interface e colocar numa outra classe, sem problema nenhum. Vamos pegar aqui uma... adicionar referência, não. Eu vou trabalhar com outros... adicionar uma nova classe. Então eu vou colocar aqui... Vamos usar o exemplo da pessoa. Nosso using aqui, né? E vamos implementar ela aqui, ó. Belezoca. Eu vou dar uma compilada nesse projeto e ele não me retornou nenhum erro. Error lists limpinho, output limpinho, o MDDate window também limpinho, command window também, o breakpoint, tá tudo sem erro, tá funfando, ótimo, maravilha. E o que a gente programou aqui? Nada. Agora seria só a gente implementar, obviamente, né? Fazer o método, a programação da desconexão, etc e tal, mas isso é de menos. Eu poderia colocar outros tipos de herança aqui. Eu poderia colocar agora uma herança de classe aqui, né, dentro dessa classe, mas isso a gente vê mais para frente, heranças múltiplas, para não confundir vocês. O que eu tinha para passar de interfaces para vocês a princípio é isso. Agora, como muita gente tem pedido exercício, essas coisas, tem pedido para deixar algumas coisas para vocês fazerem, eu vou deixar na mão de vocês a respeito de propriedades, indexadores e eventos. Aí você fala assim, Rodolfo, onde eu vou achar isso? Bom, simples. Entra no msdn.microsoft.com/ptbr e digita aqui, por exemplo, eu vou tentar digitar indexadores aqui, mas eu acho que ele não vai achar, porque está em português. Aqui, ó, usando indexadores. Olha que maravilha. Tá aqui, ó, tá no site da Microsoft. Olha que coisa mais linda. Sem sofrimento, sem nada, olha. Tá tudo pronto, é só você ler com calma, entender. Então, basicamente é isso. Tô dando muito conteúdo para vocês de bandeja, muita coisa fácil. Nunca foi tão fácil aprender a programar, hoje só não programa quem não quer. E tá aí. A respeito de C# e interfaces é isso. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Forte abraço a todos e até a próxima.